Yeah, buddy. Yep. Lightweight, baby. Shit. What was it? 8, 9, 8, 8, 8, 9, 8, 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
Fizemos um vídeo do Ronnie Coleman, The King, pra vocês. Só que com o dobro dessa carga que ele faz. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Valeu. Ronnie Coleman treinava certo. Ronnie Coleman realmente fazia o melhor para ele. Alô, meus queridos e queridas, estou aqui para falar daquele cara que você alguma vez deve ter escutado no mundo todo. Yeah, buddy. Lightweight, baby. Entre outros que viraram chavões para você encarar um peso exacerbado, para você encarar uma repetição a mais, para você encarar os treinos como uma forma de diversão, para você sorrir durante a sua superação dele mesmo. O The King, o rei, o Ronnie Coleman, que para mim e para muitos especialistas do mundo foi o maior bodybuilder de todos os tempos. 8 vezes Mr. Olympia e que teve um filme colocado no Generation Iron, feito diversas homenagens no mundo todo. E agora no Netflix nós temos o prazer de ver o nosso ídolo contar a história dele verdadeira, né? A história sem haters, a história sem desvios, a história verdadeira falada por ele e por quem competiu com ele. Então hoje nós vamos falar exatamente disso. Comentários sobre o treino dele, comentários sobre a vida e não entrando em méritos se o treino dele era certo ou errado, mas que ele treinava forte o suficiente para ser 8 vezes Mr. Olympia. Isso tudo com um mindset espetacular, uma cabeça espetacular, um cara que nasceu para ser o campeão mesmo. Se inscreva no meu canal, não se esqueça de deixar o seu comentário, óbvio, educado, por favor, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sardinha. Primeiramente vou contar para vocês uma coisa muito importante para mim. Eu, como fisiculturista há 34 anos, eu tenho orgulho de ser fisiculturista assistindo um vídeo desse, porque eu tive o prazer de ver Kevin Levrone, Jay Cutler, Sean Ray, Flex Wheeler, Chris Cormier, entre outros, Kai Green, todos falando de uma forma não carinhosa, porque o cara está numa cadeira de rodas, mas respeitosa com um cara que ganhou deles diversas vezes. E isso é mágico. Você aprende o que significa humildade, você aprende o que significa dignidade, de você fazer tudo, dar tudo na sua vida para aquilo ali e ser superado por alguém extremamente diferente de você, extremamente acima da média. E você ter a hombridade, a dignidade, a humildade de comentar que o cara é o melhor do mundo, de que você fez tudo, deu tudo de si para superar ele e talvez não conseguiu ou talvez conseguiu, não importa. Mas a dignidade desses caras faz com que eu tenha orgulho de ser bodybuilder. Eu tenho orgulho de participar desse esporte há 34 anos e com certeza por mais de 34 pela frente, em que a última coisa que eu quero fazer na minha vida é levantar peso. Eu quero fazer e depois eu posso cair morto, sossegado, que já era o que eu tinha que ter feito aqui. E justamente porque eu conheço esses caras. Eu tive o prazer de treinar com alguns deles e me orgulha participar do mesmo esporte de tantas pessoas dignas como eles. Primeiramente, contando um pouquinho da história do Ronnie Coleman, só vou exemplificar para vocês que o cara sempre foi pobre pra caramba. A mãe dele era costureira e fazia as roupas dele, ou seja, né, ele tinha muita dificuldade na vida, só que ele tirava nota 10 praticamente em todos os testes que ele fazia, em todas as provas que ele fazia. Então a desculpa de que tem pouco dinheiro, pouco recurso, etc., que você é excluído da sociedade, isso é uma papagaiada que normalmente os fracos e os fracassados dão. Ele é um cara vitorioso dentro e fora do palco e começou isso muito cedo.
Então ele tirava nota, ele era o primeiro ou o segundo da classe. Ele fala que menos que segundo ele nunca foi. E só que na mesma época do colégio, ele, como ele era muito pobre, então o primeiro trabalho dele foi de um Domino's Pizza. Ele ajudava a testar, né? Então ele comia as pizzas e ajudava a cozinhar, limpar o chão, etc. Só que a ideia é que depois de 2 anos ele não aguentava mais comer pizza, porque era fria, era de grátis. E ele foi pro lado do Burger King, tinha do lado na mesma avenida, e ele falou, vocês não precisam de alguém para trabalhar aqui e tal, com hambúrguer e tal. Então, como ele tinha hambúrguer de graça, ele trocou e ficou mais por um tempo, trabalhava aqui daquele jeito. Ele andava com um cortador de grama na mão e passava pelas casas das pessoas pedindo para poder, posso cortar sua grama? E ele ganhava $1 por dia, entre 1 e 2, que ele falava que era a lot of money, né? Que era um grande dinheiro na época. Então ele sempre foi muito, muito batalhador. E isso faz com que aumente ainda mais a dignidade do cara crescer, e hoje em dia a empresa dele faturar mais de 15 milhões, né, como ele mesmo fala no próprio filme. Ou seja, o cara que começou e teve o seu sonho americano realizado. Só que o sonho americano dentro do bodybuilding, não dentro do beisebol, nem dentro do basquete, dentro do nosso esporte. Mais ainda dignificando a ideia básica de que ele é vitorioso. Até porque na mesma época da faculdade, na mesma época da escola, ele levantava peso, ele era da equipe de ginástica e equipe de levantamento de peso e também da equipe de futebol americano. Só que ele era primeiro e segundo da classe. Você tem uma noção básica do que significa um cara fazer tudo? Se você tem uma desculpinha esfarrapada, eu tiro nota porque eu treino peso, ou eu treino peso porque eu tiro nota, ou uma coisa ou outra. Assim como hoje em dia ele anda de cadeira de roda e ele cuida das filhas. Ele tem filho de 33 anos, 32 anos, e ele não dá desculpinha esfarrapada de que está em off-season ou que está fora de competição e vai parar de treinar para se dedicar à família. A família dele é unidíssima, super unida. Ele é presente, a mulher dele é apaixonada por ele. Os dois são muito amigos, se percebe que o relacionamento é vivo, verdadeiro. As filhas são apaixonadas por ele. É beijinho, beijinho, beijinho. Vai buscar na escola e tudo mais. E todos os dias, 4h30 da manhã, ele abre a Metroflex no mesmo lugar de antes, em que é empoeirado, sujo, e que ele fala bem, o que não está quebrado não precisa ser consertado. Então sempre deu certo para ele treinar nesse lugar, no lugar onde ele tem o Brian, o Dobson, que sempre acreditou nele, deu academia de graça para ele, e ele mesmo fala até hoje em dia como um digno representante do nosso esporte, ele é grato. Ele fala, esse aqui é o anjo da minha vida, porque foi dele que eu fui construindo a minha carreira no bodybuilding. E não tem nada mais lindo do que um cara vitorioso como o Ronnie Coleman ainda ser grato às pessoas que mais ajudaram ele. Ele fala da mãe, ele fala do Brian, ele fala da Vicky Gates, que é uma ex-namorada, que ajudou ele a falar, não desiste, vai desistir, porra, shut up, cala a boca, você não vai desistir nada, porque ele queria desistir depois de ter pegado em 10º, em 5º diversas vezes e perder para caras pequenos como o Lee Priest. Ele falou, não estou entendendo esse esporte. Como é que eu posso perder para um cara tão baixinho ou um cara que tem menos volume muscular? E aí ele foi descobrindo que não era só aquilo. E ele descobriu o caminho dele, que é treinar cada vez mais pesado, treinar cada vez mais intenso. E quanto maior ele ficava, mais pesado ele treinava. E essa era a cabeça dele. Certo ou errado, esse foi o caminho do Ronnie Coleman. Só que do Domino's Pizza, e tirando o primeiro e segundo da sala, da classe dele, ele não deixou de fazer nada na vida dele. Assim como hoje em dia, sendo bem sucedido com tudo, com empresa, com ganhos, milionário, o cara mais conhecido do bodybuilding entre os bodybuilders, o recordista, 8 vezes, imbatível até agora, Lee Haney, ele não esquece da família. E ele não precisa de desculpinhas esfarrapadas para deixar de treinar, para dizer para todo mundo, eu estou descansando. 4h30 da manhã ele está lá na Metroflex, treinando do mesmo jeito com os amigos, se envolvendo com a atmosfera que fez dele um vitorioso. Simples assim, sem desculpas. Este me representa. Uma coisa muito importante para falar para vocês, eu tenho epicondilite, eu tenho diversas lesões das artes marciais e faz com que eu me sinta barrado em muitos dos meus treinos, e ainda mais com 50 anos nas costas. Só que ao mesmo tempo eu não fico enfrentando coisas pequenas, eu enfrento coisas grandes, porque eu aprendi a me superar. Assim como ele fala no vídeo, que ele exemplifica que o cara pergunta para ele, o Vlad do Generation Iron, pergunta para ele, de 1 a 10, qual nota você daria para sua dor da coluna? Ele fala 9 e 10. E
durante as minhas apresentações em que eu vou fazer as minhas presenças e tudo mais, 12, 13. Eu sei que é isso, porque eu sou todo inteiro lesado por causa das artes marciais, joelho, tornozelo, os 2 ombros, epicondilite, tenho um rompimento de... Enfim, eu já tenho um monte de lesão. Eu sei o que significa você treinar com dor e você trabalhar com dor. E ele fala que trabalha mesmo assim ele é milionário e mesmo assim trabalha. Vai expandir a firma dele dos suplementos para o mundo todo. E enfrenta uma dor que é inimaginável, uma dor que ele fala quase insuportável, ou seja, é porque ele consegue, então é quase insuportável. Se ele não conseguisse, seria insuportável. Ele põe uma nota de 12 a 13 de dor. Então você imagina o que significa um cara desse trabalhar, andar de cadeira de roda e tudo mais e continuar treinando, contrariando a maior parte dos médicos e tudo mais para fazer o que ele gosta e continua sendo vitorioso na vida dele. Mas mesmo assim, ele coloca a dor em segundo plano em vista dos sonhos dele. Aí você fala, é um preço muito caro para ser pago. Se você perguntar para ele, ele faria tudo de novo. E eu tenho certeza que ele provavelmente vai achar que ele deveria fazer até mais. Assim como ele fala no agachamento de 360, que não foi o agachamento que machucou ele, mas foi um recorde, e que ele fez 2 repetições, ele fala que ele faria com toda certeza 5 repetições facilmente, ele fala, easily, porque ele acredita que realmente ele era o melhor do mundo e que ele ia aguentar e que ele tinha a proteção de Deus. Aprendam o que significa ter fé em você e em alguma coisa maior que nem você conhece. Ele fazia isso para superar os treinos e faz isso depois de milionário para enfrentar a dor das escolhas que ele fez. E ao contrário do que todo mundo pensa, ou do que muita gente pensa, o Ronnie Coleman não é só genética, não é só força de vontade, é uma associação de coisas, e entre elas a insistência. Porque todas as vezes que um Ronnie Coleman pegava em quarto, quinto, nono, ele ficava com o seu desespero, com as suas angústias e com o efeito contraditório daquele que ele tinha durante os treinos. De ser maior, cada vez treinar mais pesado, mais eficiente, e descer o pau e querer ganhar mais, e ele perdia tudo isso também, como todo mundo, como você, que quer desistir em diversas horas, quer falar vou deixar pra lá e tudo mais. Eu já tive isso e continuo tendo, e ele também tinha. E os caras, quando via ele insistir na próxima competição, ele estava lá com tudo pronto, o pago, a passagem, o trem, eles se encontravam com os outros caras, e os caras ganhando. Kevin Levrone ganhando um monte de competição e encontrava com ele no aeroporto. Tipo, o que esse cara tá fazendo aqui de novo? Ele vai perder de novo. Então tinha até, tipo assim, por que esse cara insiste tanto apesar de ele estar perdendo? Significa o quê? Que o bodybuilding é insistência. O próprio Coleman fala uma hora que ele agachava facilmente, diversas vezes ele agachava. Chegou uma época da faculdade, da época de levantamento de peso, que ele pegava um cara de 15, 16 anos, muito baixinho, e agachava com 224. E ele falava que ele conseguia com 200. Ele falava, mas como é que pode, né? Ele falava, não pode isso, não é possível. Então eu tenho que esforçar. Aí ele começou a descobrir que bodybuilding é insistência. E ele descobriu que foi indo. Chegou uma hora que ele agachava com 300. Mas ele só agachou com 360 com 40 anos de idade. Isso é uma humildade de saber que o bodybuilding, assim como na vida, as conquistas vão vir no tempo certo, mas desde que você esteja insistindo e não criando desculpas para não conseguir alguma coisa, por não conseguir alguma coisa. Então ele continuava insistindo em quarto, quinto, não só de agachar com 360. É uma das formas que ele teve lá para falar para você que você tem que ser insistente. Então é a mesma coisa que eu falo para você. Não deixe de insistir, porque o Coleman fazia isso. Por que você não vai fazer? E não pensem também que o Coleman, com o pensamento de treinamento mais pesado, que ele tinha que passar na frente de tudo. Ele mesmo fala no próprio vídeo que não se ultrapassa a genética, não se ultrapassa o tempo, tudo vem a seu tempo. Então não significa que ele forçava a agachar com 360 porque ele estava tentando antecipar o tempo, ou tomar mais drogas para achar que aquilo ali é isso que vai fazer a diferença realmente. Nem eu, quando eu falo de um sistema de treino para vocês, ou algum suplemento, alguma coisa, nós não estamos tentando antecipar nada. As pessoas normalmente de mente pequena pensam isso. Se você é uma pessoa no mínimo inteligente, você é um little smart, né? Só um pouquinho esperto. Você não precisa ser muito inteligente para entender que nós estamos tentando passar uma informação verdadeira para você de uma coisa que é real,
e que você pode agregar, mas que você tem que ter insistência, mas que você não pode passar por cima da sua genética, você passa por cima dos treinos, você passa por cima dos problemas, mas que você tem que fazer igualzinho o Ronnie Coleman fez, insistir, e que você não pode antecipar o tempo. Ele conseguiu lá, tentou e agachou com 360 só aos 40 anos, só que ele treinava há muitos anos, e na faculdade ele já era levantador de peso. Por que isso só tinha que acontecer aos 40? Com toda a genética, com toda a droga que você pode falar que o Ronnie Coleman tomou e tudo mais. Por que será? Esta é a lei da vida e do bodybuilding. A insistência e entender que tudo tem o seu tempo certo. Este é um pensamento também e uma ação de um vencedor como o Coleman. Para mim, a melhor forma do Ronnie Coleman, de todos os 8 títulos dele, foi em 2003, quando em 2002 ele não mereceu ser campeão. Ele ganhou do Kevin Levrone em segundo lugar e principalmente Gunther Schilierkamp, que eu tive o prazer de ser parceiro de treino dele quando ele veio aqui para o Brasil. Fui eu o servidor de peso deles no pau dele para a apresentação dele, e no dia anterior eu treinei, né? Enfim, eu tive esse prazer. O Gunther foi quinto colocado e foi uma das maiores ovações de todos os tempos do Mr. Olympia, que todo mundo vaiava, porque o Gunther era o maior e o mais definido do palco. Então, se o Ronnie Coleman tinha ganhado 98, 99, 2000 e 2001 por ser o maior e mais definido, então o Gunther merecia em 2002. E realmente foi essa a injustiça maior. O Kevin também estava excepcional, merecia ganhar. O Ronnie era terceiro colocado, mas deram um título para ele. E aí ele aceitou as críticas, porque nesse ano todo mundo criticava o abdômen dele de 2001. E ele quis diminuir muito o seu peso e ficar menor. Resultado, não deu certo. Aí ele voltou, aí ele fala come back to the basic, e em 2003 ele voltou com mais de 15 quilos a mais do que ele posou. Foi um absurdo, e este para mim foi esta para mim foi a melhor forma, 2003, em que ele subiu no palco com 297 quilos, ou seja, 134 quilos. Ele chegou a posar até mais pesado em 2004, mas estava menos condicionado. Em 2003 ele estava na melhor forma de definição e na melhor forma de volume que eu já tinha visto no fisiculturista pisar no palco. Mas ele diz que o mais importante foi em 98, o primeiro título dele, porque todo mundo achava que era o Kevin Levrone. O Kevin Levrone era um dos caras favoritos ao título, mas tinha principalmente o Flex Wheeler. Todo mundo achava que o Flex ia ganhar, porque ele estava ganhando todas as outras competições, Grand Prix, etc. Night of the Champions, Ironman e tudo mais. Night of the Champions não, Ironman e o Arnold Classic. Então, 98 era o ano do Flex. E ele nem tinha entrado entre os 6, ele tinha sido nono colocado em 97. E ele falava assim, eu não estava nem aí para a disputa deles. Eu queria dar o meu melhor, mas eu não era ninguém na disputa do título, e de repente ganhou. Então, para ele, de primeira, espontaneamente, ele diz que o 98 foi o melhor título dele, o melhor título dele, porque foi uma surpresa absoluta. E mesmo assim, ele continuava trabalhando de policial. Então, é aquele negócio básico. De novo, não dê desculpas, porque se o Ronnie Coleman continuava sendo policial no Texas, trabalhando porque ele amava, ele falava, eu faço isso há 12 anos na época, quando ele fez um filme em 2000, eu faço isso há 12 anos, e bodybuilding há 10. Aí você me pergunta por que eu, sendo campeão do Mr. Olympia, eu continuo trabalhando nesse trabalho de policial. Ele fala, because I love it. Agora, o que eu posso falar para vocês, que é uma coisa muito importante para falar nesse vídeo, é Ronnie Coleman treinava certo? Ronnie Coleman realmente fazia o melhor para ele? Tanto eu quanto vocês nunca vai chegar a um consenso. Eu falo para vocês que em diversas horas eu tive que criar sistemas e movimentos diferentes por causa das minhas lesões. Então eu tenho uma experiência vasta nisso, a treinar com dor. Inclusive ontem, né, foi um dia de muita dor. Então eu tive que fazer adaptações. Óbvio que eu criei ponto zero pensando nisso. E eu não posso falar para vocês que é diferente, porque foi exatamente assim. E também inspirado em alguns rompimentos de peitorais, rompimentos de tríceps, rompimentos de, enfim, diversos bodybuilders que tiveram suas carreiras encerradas. Eu ficava pensando como treinar de uma forma eficiente,
sem ter que usar tanta carga, ou sem não ter que fazer estímulos diferentes, ou usar carga, mas mudar, periodizar, dar um descanso para o músculo, treinando e não criando desculpas de parar de treinar porque não era assim que tem que ser feito. Simples assim. Como é que você para pensar nisso? Você para pensar com inteligência. Aonde eu vou fazer um processo maior de intensidade? Foi assim que eu criei o ponto zero. No ponto de estiramento máximo do músculo, eu faço uma parada isométrica de 5 segundos. Isso é inteligente? É muito. E graças ao bom Deus, eu tive o prazer de mostrar isso para milhões de pessoas. E também pelo fato dos meus amigos profissionais, caras que estão próximos desse nível, também usarem e descobrirem a eficiência de treinar um pouco diferente. Um treino que você melhora a sua capacidade de controle neuromuscular, tempo sob tensão. Não são coisas tolas, são coisas verdadeiras. E eu tive que criar porque eu passei pelas mesmas experiências de dor do Ronnie Coleman, com as minhas lesões das artes marciais vindo à tona, por causa do impedimento matemático, por causa dos 50 anos de idade, por causa na época que eu criei o ponto zero, que foi aos 46, 47, que já fazem 3, 4 anos que está aí nisso, e vem aprimorando a cada dia, foi justamente para isso. Para fazer com que muitas pessoas que não são Ronnie Coleman e que não estejam dispostas a pagar um preço tão alto por treinar pesado sempre, podem fazer uma periodização do seu treino e usar o ponto zero, que também é pesado, para aquele sistema. Para você fazer o ponto zero, em que você começa com um super slow, faz uma parada isométrica na parte mais de estiramento do músculo, ou seja, na parte mais excêntrica do músculo, quase máxima, submáxima, você para 5 segundos. É o segundo sistema. Primeiro super slow, que é um movimento lento enquanto está fácil, deixa lento. Quando fica difícil, acelera. Essa é a minha máxima do ponto zero. Então, super slow e isometria de 5 segundos. 5 na parte de estiramento, ou seja, a hora que o peso está voltando para o centro de gravidade da Terra. Se for um puxador, quando você puxar, o peso sobe. Então não é nessa hora para parar. É na hora que você alonga, a hora que você volta o peso. Aí o peso volta ao chão, você faz a parada isométrica de 5 segundos. E na hora que você for trazer a parte concêntrica, ou empurrar ou puxar, você faz com condução. Não explode, conduza. E deixa o movimento redondo, como se fosse um zero infinito, em que você passa da parte... Você não faz isso. Clact, e clact, e clact. Não, você vem super slow. Peito, parou embaixo. 1, 2, 3, ponto zero. Conduz. Chega lá em cima, você arredonda o movimento e já volta de novo. Chama-se princípio da tensão contínua, que também não é inventado por mim. Eu só somei esses 3 sistemas numa sequência. E tem o quarto sistema, que é a hora que falhar lá embaixo a isometria, que você não estiver mais aguentando, você acelera. Ou seja, tá fácil, deixa lento. Ficou difícil, acelera. E essa máxima, eu falei como base do ponto zero, somam-se 4 sistemas. Se você quiser ir até a falha excêntrica, aí você tem que ter um parceiro de treino para fazer a repetição forçada, que é puxar o peso da parte concêntrica, que já falhou, e você segurar a negativa. Aí você usa mais 2 princípios: repetições forçadas e negatividade. Ou você dropa, tira o peso, tira 10, 20% da carga, ou seja, você usou o princípio de drop e de novo faz a lentidão na parte excêntrica, que é a negatividade. Princípio da negatividade, que são mais 2 sistemas. Então, o ponto zero são 4 a 6 sistemas de treino, em que você faz o sistema próximo do que o Shaw Ray pensa, que é cabeça-conexão, cabeça-músculo. Você aprende a treinar com a cabeça e depois pensa como o Ronnie Coleman, que treina com o seu coração. Então, tudo que eu vou falar para vocês sobre o ponto zero é sobre você não se lesar o ano inteiro, porque você não pode treinar pesado direto. Você pode usar o ponto zero e periodizar seu treino e fazer com que salve de lesões, fazer com que você treine mais controlado com cabeça, com controle neuromuscular. Essa conexão é muito importante, mesmo para quem treina pesado como o Ronnie Coleman, e também para você que é lesado, como eu, tem um monte de problemas e precisa criar um mecanismo para continuar treinando. Você vai usar o ponto zero e eu garanto para você que você vai ter eficiência, vai ter longevidade no esporte. Simples assim. E por acaso hoje é meu dia de quadríceps, então eu vou passar, nós estamos falando de agachamento, de 360 e tudo mais,
Lógico que eu não tenho essa competência toda, mas hoje no treino eu vou explicar para vocês alguns truques para você treinar um pouco mais consciente de que você pode sim treinar pesado e que você pode criar alternativas para você não se lesar, para você cuidar do seu problema. Às vezes você está com algum problema de dor, hérnias, cotovelo, joelho, não importa. Eu posso ajudar com um pouco da informação. Para isso, quero que você clique aí nesse link, no segundo vídeo, clica lá para você ver o treino, que eu vou explicar para vocês umas coisas bem bacanas, o treino bem verdadeiro, sobre o que você pode fazer para periodizar e treinar com consciência. Vai estar no link aí para vocês o vídeo, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal de conteúdo, que você vai aprender um pouquinho, que eu tenho muita coisa para passar, mas em relação ao que eu conheci com esses caras. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, porque esses caras, eu estou passando para vocês a verdade do nosso esporte. Eu tenho verdadeiro orgulho de ser bodybuilder. Eu me apresento para as pessoas e falo, muito prazer, Fernando Sardinha, fisiculturista. Eu falo com orgulho em vista desses campeões. Deixe o seu comentário sobre Ronnie Coleman, Jay Cutler, Kevin Levrone, Sean Ray e todos os outros campeões, Reflex Wheeler, que apareceram aqui no vídeo. Eu vou gostar muito de ver o seu comentário educado. Seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez, se inscrevam e a gente se vê por aí. Valeu!